Graça e paz, povo. Gente, trazer aqui mais um entendimento aí, né, referente aí o quanto Deus é soberano, e essa soberania não é conhecida pelos religiosos. Os religiosos não conhecem a soberania de Deus, porque eles vivem dentro de um misticismo, né, fazendo com que Deus fique à mercê da carne humana, da vontade do homem, né? Quando não é isso, levantam pseudo seres espirituais que façam competição com Deus. Aí fica esquisito. Eles falam que Deus é soberano, mas colocam pontos em que Deus não é soberano, onde Deus perde uma luta. Exemplo disso é aquele engodo religioso que vem há milhares de anos aí, né? Não posso dizer milhares, mas há um pouco tempo aí, de que houve uma rebelião no céu, né? Eles são tão misticistas, criam tanto seres espirituais que tiram a soberania de Deus, a ponto de acreditar que houve uma rebelião no céu. Ora, então parte do princípio de um ser soberano, onipotente, onipresente, onisciente, sonda mente e coração. Antes do ser pensar, ele já sabe o que você está pensando. E foi pego de surpresa lá, teve uma rebelião no céu. Isso é sandice religiosa. Não tem nem cabimento a um ser soberano que nem esse. Não existe. O próprio céu não suporta, né? Só o suporta por causa da sua própria soberania, né? Que Deus dá ordem a todas as coisas. Então as religiões não sabem o que é ser soberano e nem conhece esse ser soberano que eles dizem que crê, ao passo que não creem, né? Vamos lá no princípio de tudo. Quando Deus criou o homem, né? Quando Deus criou o homem, foi para o seu bel prazer. Os seus propósitos, foi para o seu bel prazer, os seus propósitos. E isso inclui que mesmo Deus criando a natureza humana oposta ao espírito, era unicamente para coexistência, ou seja, para que tudo coexistisse, né? Sabendo que para entender o que é luz tem que existir o diferente, a escuridão, pois tudo tem base nisso, os luz diferentes, luz, escuridão, bem e o mal, né? Fogo, água. Então tudo tem que existir, tem que coexistir para poder ter o conhecimento. E foi justamente isso que Deus quis dar ao homem. Não só quis, como deu ao homem o conhecimento. E volto a repetir, para que tenha conhecimento, tem que existir o diferente. Senão não existe conhecimento. Se não existe o diferente, da onde que vem o conhecimento? O conhecimento vem justamente das diferenças das coisas, dos opostos. Então aí se dá o conhecimento. Assim é toda a criação de Deus, né? Assim é toda a criação de Deus. Criou o diferente para se fazer notório. Deus, para se fazer notório na sua criação, ele teve que criar o oposto ao espírito, à sua essência. Volto a repetir, Paulo mesmo disse: a carne milita contra o espírito contra a carne, são opostos. Então, quando Deus criou o homem, Deus quis se fazer notório no meio da sua criação. E é óbvio que quando Deus se fizesse notório e Deus citasse qualquer ordem, qualquer palavra, aquilo que ele criou para ser oposto iria transgredir. Naturalmente, porque Deus não criou o homem para ser santo. Não criou o homem para ser santo, mas sim para ser oposto. E toda a criação de Deus
estava em harmonia com Deus, até o momento que houve a transgressão daquilo que Deus havia dado uma ordem, no princípio lá com Adão. E o próprio Paulo vai falar que o homem não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. A carne não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar, né? Toda a debilidade humana nunca foi empecilho para que Deus se relacionasse com a sua criação. Nunca foi empecilho. Quem criou essa sandice aí de que a debilidade humana faz oposição a Deus foram os religiosos, trazendo santidade na carne onde não existe. Foram os religiosos, as religiões. Porque a debilidade do homem foi feita por Deus para que ele se fizesse notório na sua criação. Porque Deus criou diferente para se fazer notório. Tá entendendo? É por isso que o próprio Eterno disse o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, Deus faz todas as coisas. Deus é o causador de todas as coisas. Ele criou e causou todas as coisas para se fazer notório. Deus, sendo essência, espírito, para se fazer notório na sua criação, teve que criar o oposto. E Deus que criou o oposto. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Isso é a essência de toda a criação, que foi propósito de Deus. Foi o propósito de Deus isso. Isso é equilíbrio, o conhecimento entre o bem e o mal. Então Deus teve que criar. Então Deus, sendo a essência o bem, criou o mal. Deus, sendo a luz, criou as trevas. Então tudo partiu de Deus, porque, como diz a própria palavra, tudo veio dele, por ele e para ele.